Muitas pessoas têm receio de guardar o dinheiro no banco e este falir e não ter condições de devolver o valor aplicado. Nesse caso, existe o Fundo Garantidor de Crédito, FGC. Esse fundo é como um seguro para proteger os investidores. Esse seguro é acionado cada vez que um instituto financeiro no Banco Central declara falência. O FGC garante a devolução do dinheiro para todos os clientes do Instituto. Só tem um problema: o valor máximo que esse fundo cobre é de R$ 250 mil para cada investidor. Caso esse valor seja depositado em uma aplicação que renda por volta de 12% ao ano, a evolução de seu patrimônio aconteceria da seguinte maneira: aplicação com depósitos regulares. Simule a aplicação com depósitos regulares. Número de meses, 240 meses. Taxa de juros mensal, 1%. Valor do depósito regular, R$ 1.000. Depósito realizado no início do mês. Valor obtido ao final, R$ 1.000.000. Cálculo realizado no site do Banco Central do Brasil. Pessoal, eu indico a vocês, é claro, para quem possa, para quem puder, adquirir o livro e fazer a leitura na forma física seria interessante, porque essas partes que menciona alguns cálculos, etc e tal, eu só vou mencionar mesmo a parte numérica, né? Mas vocês não conseguirão estar visualizando, é claro. Mas acredito que todo o conteúdo aí lido já vai dar para vocês terem uma boa noção, mas eu tenho que ler o livro de forma completa, né? Continuemos. Utilizando a calculadora financeira oficial no site do Banco Central, vemos que levaria 20 anos para acumular R$ 1.000.000, bem mais rápido que os 83 anos sem a ajuda dos juros compostos. Juros compostos são os juros de determinado período somados ao capital para o cálculo de novos juros nos períodos seguintes. Onde consigo os juros compostos de maneira segura? O papel deste livro não é recomendar nenhuma em específico. Entre as opções, aplicar em títulos do governo por meio do Tesouro Direto ou produtos de renda fixa como CDBs, certificados de depósito bancário, fundos DI, entre outros. A vantagem de investir no Tesouro Direto é que, além de ser muito seguro, ele oferece um bom retorno, mesmo com valores baixos. No entanto, há mais um fator que não levamos em conta: o efeito corrosivo da inflação. Em 20 anos, esse 1 milhão não terá o mesmo poder de compra. Temos várias maneiras de obter um patrimônio líquido cujo poder de compra seja equivalente a R$ 1.000.000 nos dias de hoje. A primeira opção é escolher um fundo onde os juros são atrelados à inflação do tipo Tesouro IPCA. Atualmente, esse título tem uma taxa anual de 6,37% acima da inflação. Obviamente, o tempo de acumulação do seu primeiro milhão vai aumentar bastante. Aplicação com depósitos regulares. Simule a aplicação com depósitos regulares. Número de meses, 358 meses. Taxa de juros mensal, 0,5%. Valor do depósito regular, R$ 1.000. Valor obtido ao final, R$ 1.000.000. O tempo da acumulação aumentou de 20 para 30 anos. Mesmo assim, ainda é um bom tempo, considerando que a maior parte das pessoas não costuma ter o primeiro milhão na conta bancária depois de 30 anos de trabalho. Uma maneira mais eficiente de levar em conta a inflação e mesmo assim não aumentar o tempo para chegar ao objetivo é simplesmente reajustar a aplicação mensal conforme os índices da inflação. Considerando uma inflação anual média de 6%, no segundo ano você terá de aumentar a sua aplicação mensal para R$ 1.060 e assim sucessivamente, ano após ano. Como podemos atingir a nossa meta mais rápido? O primeiro modo é simplesmente aumentando o valor da aplicação mensal. Quanto mais alto o valor aplicado, mais rápido chegaremos ao objetivo. Eu particularmente gosto muito dessa forma, porque ela nos obriga a fazer duas coisas extremamente positivas:
forçar a evitar gastos desnecessários e motivar a buscar fontes de ganhos, hora extra, iniciar novos negócios, entre outros. O segundo modo é buscar uma rentabilidade maior para as aplicações. Podemos ter uma carteira de investimento mais diversificada, com vários ativos como títulos, fundos e ações. Só peço que se lembre sempre de que não há almoço de graça no mundo financeiro. Sempre que conseguir aumentar sua rentabilidade, é muito provável que esteja se expondo a maiores riscos. Renda de imóveis. Há diversas maneiras de construir patrimônio utilizando imóveis. Normalmente, quando falamos de renda de imóveis, a maior parte das pessoas pensa em viver recebendo aluguel. A questão é que essa pode ser uma missão muito longa. O motivo disso é que aluguéis de imóveis residenciais no Brasil costumam ter um retorno próximo de 0,5% ao mês. Descontando imposto de renda e taxa administrativa da imobiliária, o retorno anual é bem abaixo de qualquer aplicação financeira nos bancos. Esse tipo de renda é muito recomendável em países de primeiro mundo, nos quais a taxa de juros básica é muito baixa. Assim, as aplicações financeiras não costumam dar quase nenhum retorno para os investidores. Nesses países existem linhas de crédito com juros muito baixos para adquirir os imóveis e os aluguéis pagos pelos inquilinos, tornam esse tipo de investimento muito atrativo. No Brasil, com taxas básicas de juros muito elevadas, essa prática, no meu ponto de vista, não é tão atrativa. Até podemos melhorar o retorno comprando imóveis comerciais, mas na maioria das vezes, os valores desses imóveis são muito elevados. O sistema que eu utilizei ao longo dos anos para alavancar negócios no ramo imobiliário foi comprar imóveis usados à vista, bem abaixo do preço do mercado, reformá-los e vendê-los mais caro depois de uma valorização. Parece algo bem simples, mas é preciso alguns cuidados. Você precisa acumular dinheiro. Isso é primordial para adquirir bons negócios. Normalmente conseguimos bons negócios em imóveis quando não existe a possibilidade de financiamento. Isso ocorre com frequência quando o imóvel não possui averbação de documentos em cartório de registro de imóveis. Por esse motivo, a pessoa preparada com dinheiro disponível leva muita vantagem. Você precisa de um profissional do ramo imobiliário, corretor ou imobiliária, de sua confiança para auxiliá-lo a encontrar imóveis muito desvalorizados. Essa é a parte mais difícil, porque na maioria dos casos, quando esse tipo de imóvel aparece para as imobiliárias, dificilmente são repassados para os clientes, porque são um negócio altamente atrativo. Os imóveis procurados deverão estar por volta de 40% abaixo do preço de mercado. A operação exige vários custos: comissão da imobiliária, adequação dos documentos, reforma e imposto sobre o lucro imobiliário, além do tempo que o dinheiro vai ficar parado. Por menos que isso, não valerá a pena e você simplesmente fará o seu dinheiro circular. No fim, todos ao seu redor terão lucros, menos você. Nesse método é possível começar com pouco dinheiro. No meu primeiro negócio imobiliário, consegui comprar um imóvel bem deteriorado por R$55 mil e investi a quantia de R$10 mil em uma pequena reforma e na adequação dos documentos. Depois de um ano, foi possível vendê-lo por R$120 mil. A grande dica é sempre focar em imóveis de baixo padrão, pois as vendas costumam ser mais rápidas. É necessário ressaltar outro ponto muito importante. Quando você está procurando a sua galinha morta, termo utilizado para um imóvel com preço abaixo do mercado, é necessário verificar alguns pontos: terreno ou casa em região de risco ou lugar muito baixo, com possibilidade de enchentes; terreno ou casa onde já há vizinhos laterais ou frontais, bar, igreja, presídio, etc.,
que possam ser um fator de desvalorização. Há possibilidade de adequar a documentação perante os órgãos competentes para possibilitar uma venda passível de financiamento, uma vez que as vendas por meio de financiamento representam 70% dos imóveis negociados hoje no Brasil. Problemas na documentação, como por exemplo, herança. É necessário verificar se foi feito o inventário e se todos os herdeiros legais concordam com a venda do imóvel. É necessário que todos assinem a escritura de compra e venda, certidões dos proprietários dos imóveis, municipal, estadual, federal, trabalhista, etc., obtidas antes de assinar a escritura de compra e venda. Por exemplo, o imóvel pode ter sido dado como garantia em alguma ação trabalhista. Com isso, concluímos que a parceria com um ótimo profissional do ramo imobiliário é fundamental para o sucesso. Se repetir essa prática em longo prazo, sem gastar o seu capital, será possível, em alguns anos, juntar capital que possa lhe permitir alcançar liberdade financeira. Muitas pessoas me perguntam se eu recomendo comprar imóveis na planta. Essa prática fez muitas pessoas ganhar muito dinheiro nos últimos anos, aproveitando o aumento constante nos preços dos imóveis. Nos últimos 10 anos, a valorização dos imóveis ficou por volta de 192%. Em pleno ano de 2016, considero essa prática um pouco arriscada. A valorização dos imóveis está praticamente estagnada e vai demorar um bom tempo para voltar a subir em ritmo tão acelerado. Além disso, muitas construtoras estão sofrendo com a crise financeira do Brasil, o que pode impedir a entrega do empreendimento. Uma opção mais segura será procurar empreendimentos já construídos que estão na fase de entrega da chave e comprar apartamentos de pessoas que adquiriram o imóvel na planta e não têm condições de entrar com financiamento, devido à mudança de local de trabalho, desemprego, separação do casal, restrição cadastral no nome, entre outros motivos. Nesse momento, é possível encontrar ótimas oportunidades de negócios e com muita segurança, tendo em vista que o empreendimento já está pronto. Uma observação importante: é possível que a construtora ainda tenha alguns imóveis em carteira. Nesse caso, o investimento não é tão interessante, pois enquanto a construtora não vender todas as unidades disponíveis em carteira, não vamos ter a total valorização do imóvel. A vantagem dessa prática é que, além de ser bastante segura, permite um investimento de capital relativamente pequeno. O valor normalmente pago até que o empreendimento fique pronto não costuma ser muito alto. Depois de pagar a parte do primeiro proprietário, que comprou o imóvel na planta, entramos com financiamento, prática aceitável em caso de investimentos, mas pouco recomendável para comprar sua casa própria. Daqui a pouco vamos conversar a respeito. E deixamos o imóvel valorizar durante mais ou menos um ano. Nesse período, podemos colocar um inquilino para ajudar a pagar as parcelas do financiamento. Depois, na primeira oportunidade, podemos vender e ficar com um lucro bem acima da média. Por exemplo, um imóvel de 51 metros quadrados, que comprei na cidade de Sorocaba, estava na fase do final do empreendimento, antes da entrega da chave. Paguei R$45 mil, valor que o proprietário já havia investido até o momento. Acrescentei mais R$15 mil no acabamento do imóvel e em documentação, para em seguida financiar o saldo devedor, que era R$90 mil. A partir desse ponto, coloquei um inquilino com um contrato de 12 meses. Desse modo, com o valor arrecadado com aluguel, foi possível pagar as parcelas do financiamento e o condomínio. Um ano depois, vendi o imóvel por R$198 mil. Peguei R$8 mil de comissão, paguei R$8 mil de comissão imobiliária, R$6 mil de imposto sobre lucro imobiliário e fiquei com um valor de R$184 mil. Essa operação me rendeu um lucro de R$34 mil, porém, em porcentagem, representou
aumento de mais 56% do meu capital inicial, ou seja, de R$60 mil para R$94 mil, em praticamente 14 meses. É isso, pessoal, por aqui. Deixa o like, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação e vejo vocês no próximo capítulo. Valeu, tchau, tchau.